Só que eu acho que você foi exposta de uma maneira muito feia na É, internet. então, eu comecei a andar com pessoas que usavam muitas drogas. Eu também, na época, eu tava Eu digo, muito mal. E assim, meu, droga, não sei. É, é, é um vazio muito grande, assim, sabe? Que eu sentia e eu queria alívio, né? Droga, ela traz essa sensação de alívio momentâneo para você. E aí eu também queria, eu nunca tinha feito nada, né? Tem muito disso de na igreja a gente às vezes fazer tudo certinho e não ter tido experiência nenhuma. Só que quando se revolta, gente, se revolta sai da frente. mesmo, é. E daí eu tive essa fase. Uhum. Mas foi um ano que eu acabei assim com o meu psicológico e aí acabei me envolvendo com uma pessoa que me expôs de uma forma Então, horrível. É. essa atitude foi pior que qualquer fase que você pode ter passado. Sim, sim. Eu acho que para mim o pior foi ver algumas pessoas falando que ele fez o certo, sabe? De tipo, ah, não, ele foi usado por Deus para ter feito isso, porque talvez se ela não tivesse sido exposta, ela estaria mal ainda e tudo mais. E assim, eu ainda não expus muitos dos detalhes dessa história, até porque só agora eu acho que eu me sinto bem de falar algumas coisas. Mas na época, o rapaz demorou 6 meses para me expor, assim, tipo, ele veio para o Brasil para morar comigo e daí, assim, eu fiquei com ele um mês mais ou menos e eu vi que não ia dar certo, que era uma pessoa que não. Eu também estava meio Entendi. biruta, né, gente? Tava fazendo coisas sem nexo. E daí ele foi pro rumo dele. Só que ele começou a me ameaçar. E eu comecei a pensar, gente, se ele fizer alguma coisa, eu não vou poder fazer nada, né? Mas aquilo, só o fato dele começar a me ameaçar, eu comecei a cair em mim, sabe? Tipo, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu acho que eu preciso me situar um pouco. Daí voltei para São Paulo, porque na época eu morava eu morava no Rio de Janeiro. E Você se daí mudou. fui embora. Ah, foram muitas decepções, e daí uma coisa foi puxando a outra, e eu fui embora para ficar longe de tudo. Só que daí nessa fase eu voltei para São Paulo para ficar mais perto da minha família também e fui me recuperando. Na época eu me lembro que eu ainda fumava maconha e fumava cigarro. Mas as outras drogas eu já tinha abandonado. Mas Eu você estava cheguei, usando outras coisas também? ai, gente, é um abismo que chama outro, sabe? E a curiosidade também e na época eu me questionei sobre tudo, né? Inclusive sobre as questões religiosas. Então foi uma época que eu busquei conhecer outras coisas, outras religiões. Eu eu lembro que eu ia muito em cartomante. Eu comecei a me interessar sobre astrologia, enfim, coisas que muitas vezes a gente fica dentro da igreja e como são coisas muito condenadas, a gente acaba ficando curioso para saber como que é isso. E daí eu acabei indo por esse lado, mas olha que interessante. Numa das vezes que eu fui para uma cartomante que eu ia, eu perguntei para ela assim: "Ah, mas será que eu não tenho que sair da igreja e tal? Será que a igreja é meu lugar ainda?" Aí ela falou assim: você não pode sair da igreja. Você não pode sair da igreja evangélica. O seu lugar é na igreja evangélica mesmo. E você vê como que realmente Deus ele traz respostas, Uhum. sabe, para você. E não estou falando em relação à igreja, mas eu acredito que cada pessoa tem o seu lugar, sim. Sim. E a gente tem um propósito para cumprir, a gente tem uma mensagem para passar para as pessoas. Uhum. E a gente precisa aceitar isso, sabe? Para que a nossa vida flua de uma forma mais harmoniosa. Mas, por exemplo, quando aconteceu essa exposição, quando esse rapaz me expôs, eu fui cantar numa igreja
E eu estava nessa fase de eu não saber, essa questão religiosa estava mexendo muito com a minha cabeça. Eu estava indo em cartomante. Gente, imagina a bagunça que eu tava na minha cabeça. Sim. Drogas, e eu queria Divórcio, parar. droga. E eu queria parar de cantar. Eu falava pro meu irmão, Jorginho, eu preciso parar, eu vou morrer. E daí ele falava, aí existiam questões, poxa, mas o que eu vou fazer? Porque tem toda essa questão administrativa aqui, que você vai fazer o quê? Enfim, gente, era muito complicado. E aí eu fui numa igreja, e antes dessa igreja eu falei assim para Deus, Deus, você tá vendo a minha situação, você tá vendo que eu tô doente. Na época eu tava doente, tava com um problema no intestino. Tava dando problema em tudo. E eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso saber que você existe, que você tá me olhando, vendo a minha situação, para que eu tenha um norte, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, eu já tô desesperada. E daí cantei e tudo mais, e era uma Assembleia de Deus. Daí o pastor, ele, no final do culto, a gente foi lá pro camarim, comemos e tal. Aí eu vi ele conversando com meu irmão, daqui a pouco ele veio falar comigo. E daí ele falou exatamente assim, olha, vai acontecer um tsunami na sua vida, você vai achar que é o fim, que acabou para você, mas eis o que você vai fazer. Você vai fazer isso, isso, isso. Daí ele começou. E eu, na época, eu fiquei olhando para ele assim, eu não estava entendendo muito bem o que ele estava falando. Isso foi antes da exposição? Um mês antes. Jesus amado. Um mês antes. Aí ele falou, você vai para um lugar, você vai ficar nesse lugar, esse lugar da natureza, você vai se recompor, você vai ficar um tempo, você vai voltar mais forte, você vai focar nas coisas de Deus. Aí ele começou a falar, esquece essas coisas da mídia, esquece namorado, esquece tudo. Comece a sua vida do zero, mas não pense que é o fim. Vai ser um novo começo para você, você vai voltar mais forte. E começou a me dar aquele ânimo. E eu rebatia. Ele ainda falou que eu ia ter um filho. Ele falou? Isso eu não. Gente, Filho homem. um filho homem, que Deus tinha alguém preparado para mim. E que não era desse meio gospel, né? Eu até achei que não era músico. E pensei assim, caramba, mas eu tô nessa situação, imagina que eu vou ter um filho, né? E, enfim, eu ia rebatendo e ele foi falando e acabou orando por mim e tudo mais. Quando aconteceu, quando a pessoa reapareceu das cinzas e me expôs, ele me avisou, o menino me avisou, ele falou assim, hoje você vai lançar uma música, né? E eu tava lançando um projeto da Deezer, o Deezer Apresenta. Sei. Aí eu falei, vou. Aí ele falou, então, hoje você vai lançar essa música e a sua máscara vai cair. Ele falou assim. Aí eu falei para a pessoa que estava comigo, eu falei, eu acho que eu preciso acionar um advogado porque vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. E aí, quando aconteceu, aí o pessoal começou a ligar para mim, só que eu lembrei do pastor. Eu falei, não é o fim. Porque, tipo, passou na minha cabeça, tipo assim, pronto, agora acabou a minha vida, a pessoa da igreja não vai mais querer saber de mim, né? Eu tô exposta, tô humilhada. Eu não sei se vocês ouviram o áudio, né? Mas, tipo assim... Na época eu ouvi. Você teve contato, então? Sim. Pois é, horrível, né? Tipo, Sim. uma sensação horrível. Tipo, eu tava extremamente nervosa, super abalada, acabada. E daí eu falei para as pessoas perto de mim, gente, acabou, não sei o que vai ser da minha vida agora, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer. Só que aí eu lembrei do pastor e algo aconteceu, que foi a igreja me abraçar, que era uma coisa que eu não estava esperando. Eu achava que a galera ia me malhar. Claro, houveram críticas, houveram pessoas que me condenaram. Claro, gente, eu penso hoje, né? E se eu tivesse visto isso acontecer, será que eu também não condenaria? Será que eu não pensaria, caramba, mas uma cantora gospel, né, gente? Poxa vida, como que chegou nesse ponto? A gente não sabe. Então, hoje eu entendo muito melhor a situação, sabe? E vejo que Deus, ele realmente usou essa situação para reverter, sabe? E me mostrar que não, que existem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, que entendem que a igreja também é um hospital e que entenderam a minha situação difícil, sabe? Que era difícil de entender, mas entenderam que eu era
cantora que estava com problemas, que era um ser humano e que passou por um divórcio e que vinha de uma família tradicional. Assim, é fácil de contextualizar. Para quem está dentro da igreja, é fácil de você contextualizar a minha situação, sabe? É muito fácil. Então, a partir daí aconteceu tudo que o pastor falou. E eu fui entendendo a diferença de essas questões de adivinhar, de você ficar buscando saber o futuro também, porque não é saudável, sabe? O saudável é você viver o presente da melhor forma possível para que o seu futuro brilhe, sabe? Hoje eu sou muito feliz com tudo que Deus realizou na minha vida, porque hoje eu tenho fé, eu sou uma pessoa que tem muita fé e força para poder sonhar e para poder realizar as coisas que eu acredito, para poder entender que a igreja ela é uma porta para você, né? Tem uma frase que diz assim, que a igreja ela é uma porta para você desenvolver a sua espiritualidade, mas nem todos que estão na igreja são espirituais. E nem todos que estão fora da igreja não são espirituais. Então, eu acredito que a gente que tem contato com a igreja está tendo a chance ali, sabe? A oportunidade de se desenvolver. Você disse que, talvez se eu tivesse do outro lado, quem garante que eu não teria julgado também. Não é? Você sente, depois dessa experiência que você teve, que foi, obviamente, muito dolorosa, mas você sente que você mudou o seu olhar para as outras pessoas? Você tem mais facilidade de aceitar o erro dos outros, alguma coisa assim? Menina, o que mudou para mim foi o olhar que eu tinha em relação à igreja. Isso mudou. Porque em relação às pessoas, sei lá, eu acho que eu nunca fui de Julgar ninguém. ninguém. Que a Jota comentou que não. você foi uma das únicas que mandou mensagem pra ela. Ela é tipo uma filha, entendeu? A gente teve muitas experiências. Inclusive, nesse período, tem vídeos nossos até. Eu sei. Ai, gente, mas a história dela também se cruza muito com a minha história, sabe? Mas eu acho que o que mudou mais foi o meu olhar em relação à igreja, mesmo. Sei o que aconteceu, eu fui para um lugar, que nem o pastor tinha falado, que se chama Estância Paraíso. Exato. Gente, pessoas do mundo inteiro me ofereceram ajuda. Foi incrível, sabe? Isso foi incrível. Eu me lembro que no dia, meu celular começou... E aí, foi gente da África, foi gente dos Estados Unidos, da Europa. Só que eu acho que Deus me conduziu mesmo para a Estância, que era em Minas Gerais, da pastora Zenete. Uma pastora... Te chamaram? Como é que foi? Sim, me fizeram... Um dos lugares, né? Foi a Estância. E eles falaram, pô, traz a Dani para cá, a gente vai cuidar dela. E eu já conhecia a Estância porque outras pessoas já tinham ido para lá, que eu conhecia. Isso é uma reabilitação? Não. É tipo um lugar onde tem cursos, tem reabilitação, não só de pessoas com drogas, mas também casamentos, pessoas que estão mal emocionalmente, pessoas que estão precisando de um tempo, sabe? Muitos artistas vão para lá. E daí eu pensei, poxa, é um lugar que eu já vi muitas pessoas indo e é mais perto de mim, que é em Minas, então eu vou para lá. Só que eu achei que eu ia ficar uma semana. Até porque eu pensava na minha cabeça, né? Eles vão ver que eu não sou drogada, porque eu fiz o teste toxicológico para elas verem que eu não estava usando mais nada. E daí, pensei que ia ficar um tempinho. Só que eu cheguei lá e eu tinha muitas questões, só que questões emocionais para serem tratadas, né? Então, eu fiquei 2 meses sem sair de lá. 2 meses, mas foi um tempo muito bom. Sem celular, essas coisas? Sem celular eu fiquei acho que uns 20 dias. Depois eu ficava com o celular, mas assim, eu usava muito pouco, né? Porque eram muitas atividades, muitas coisas, desde 7 horas da manhã. Como é que era um dia lá? Não sei se você pode falar sobre. Tem um sinal assim, que toca, tipo... BBB, acorda. Aí eles tocam... E daí você precisa fazer a programação, né? Dos cursos. Aí tem o Moriá, tem o curso... Ai, eu esqueci o nome do outro curso. Enfim, vários cursos. E eu fiz todos.
Todos, várias vezes, e muitas palestras que você tem que assistir. E a alimentação também, eles regram a alimentação, o horário que você tem que dormir. Assim, lá eu aprendi, acima de tudo, a respeitar as pessoas também. E a respeitar hierarquias, sabe? Eu era uma pessoa extremamente abusada. Você achou que você já era É, a top do infelizmente, pedaço. gente, eu baixei a minha bola lá, entendeu? Entendi. Baixei muito a minha bola. E eu sou muito grata à pastora Zenete, porque teve um dia que eu quase fui embora. Peguei minhas coisas, fiquei revoltada lá com não sei o que, nem lembro o que. Aí dei trabalho, gente, dei trabalho para a pastora Zenete. E quis, né, me ir embora. Aí ela chegou, sei lá, era 1h da manhã. Aí ela falou, olha, Dani, se eu não tivesse certeza, assim, de que Deus tem um propósito na sua vida, eu mesma mandava você embora. Porque você tá Você tá causando. Mas eu vou ter paciência, tá bom? Eu vou deixar você ficar aqui. Aí eu entendi a oportunidade que eu estava tendo, né? Que era um investimento que elas estavam fazendo na minha vida também. E daí eu falei, não, eu vou aceitar aqui o ensinamento e vou acatar. E a partir da instância foi que eu comecei a me educar como ser humano, a me conhecer, sabe? A gente tem medo, às vezes, de se conhecer. Aí perdi contratos, perdi oportunidades, mas aí foram também as consequências das minhas escolhas que eu preferi assumir para ter a minha vida de volta também, né? E poder me refazer, gente. É muito ruim quando a gente se perde dessa forma. Eu me perdi de uma forma muito triste. Eu não conseguia mais identificar, sabe, quem eu era. Sim. É muito chato E isso. judicialmente foi resolvido? Então, aí eu abri um processo contra ele, mas eu não levei adiante. Na época, a galera ficou me malhando muito, assim, que eu ia... Enfim, você tá processando ele, mas você estava errada, sabe essas coisas? Sim. Aí eu pensei bem, falei, gente, mas tá lá. A qualquer momento. E olha que você ganha, hein? Olha, muitas mulheres Olha que você ganha. Claro que ganha. Muitas mulheres me foram, sabe, me acolheram. E eu me lembro que eu tive muito incentivo, sabe, principalmente das mulheres. E eu entendo o que representaria eu fazer isso. Mas na época eu não tinha saúde, nem tinha saúde força. mental, sabe? Sim. Mas tá lá, eu realmente dei entrada no processo. Sim. Foi por crime, né? Acho que é Maria da Penha virtual, que cabe, e difamação, Sim. dentre outras coisas, ameaça, né? Porque Sim. realmente foi horrível. Mas assim, gente, de verdade, quando eu penso nessa história, eu acredito que esse menino, por mais que realmente ele não tenha tido nenhuma intenção boa, óbvio, assim, não teve, galera. Você que acredita que ele teve, não teve, né? Mas ele foi vítima também, e ele é vítima também desse sistema de repressão, desse sistema que acaba fazendo você acreditar que você deve fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque ele acreditou piamente que ele realmente estava. Então, eu espero que hoje ele esteja Ele tava bem. te salvando, né? Sim, entendeu? Assim, foi um pouco de vingança também, né, gente? Claro. Porque ele ficou triste por eu ter terminado o relacionamento com ele, daí ele, enfim, não vou... Aí você quis meio que né? virar a página. Virei a E página, você tá focando na sua família agora também, né? exato, E na e sua eu, música. e eu espero que ele esteja bem, eu espero que ele tenha me perdoado também. Eu expus ele a muitas coisas que ele não tinha a mínima condição. Ele era muito mais novo que eu, ele era tipo uns 12 anos mais novo que eu, entendeu? Entendi. Então, assim, sabe, hoje eu tenho noção. Eu, na idade dele também, eu não sei o que eu faria. E com a educação que ele teve, ele não era do Brasil, entendeu? Ele era brasileiro, filho de brasileiros, mas ele era, sei lá, italiano. Então, são tantos fatores, e eu espero que hoje ele esteja bem, que ele tenha superado isso, que ele tenha me perdoado. E que, sabe, se um dia a gente se encontrar, cara,
Sério, seja feliz. E hoje eu tô bem, é o que importa, sabe? Eu aprendi com tudo isso e por mais que isso tenha tido a intenção de me prejudicar, hoje eu tô aqui, tô de pé, tô reaprendendo tantas coisas e tô fazendo desse limão uma grande limonada. Tudo. Inclusive- Tá fazendo doce de limão, torta de limão, limonada. Meu filho tem umas receitas ótimas de